A proposta da terapia de mãe sempre foi essa, trazer conhecimento para vocês. Até antes de começar a apresentação, eu já falo para vocês, se vocês não conhecem o canal Terapia de Mães, entrem lá, que a gente tem lá cursos, mini cursos, imersões, palestras, tá? Tem tudo, o Encontro dos Autistas Adultos, que é muito aprendizado, inclusive vai ter uma essa semana. Então, tudo isso agrega o nosso conhecimento, porque as mães às vezes falam, ai, Dani, mas eu sempre pedindo ajuda, dicas, estratégias, e eu dou com todo prazer. Eu acho que a nossa missão é compartilhar o que dá certo, né? Só que eu falo assim, a gente tem que ampliar também o nosso conhecimento, né? Sempre assistir alguma coisinha ali, a gente sabe que o tempo é escasso, mas dá. Esse é um costume que a gente precisa ter, né? Para a gente evoluir, ajudar os nossos filhos, e aí o conhecimento é tudo, né, gente? Porque quando a gente conhece, ninguém passa a gente para trás. É muito difícil alguém passar a gente para trás se a gente tem esse conhecimento. Então, vamos começar aqui. Para começar, eu quero falar uma coisa bem importante. A gente, aqui nessa minha vivência, né, nessa minha convivência com mamães, tenho visto que eu falo aqui, né, mas no Instagram, onde tem a minha turma, né, as mamães, que tem fé. Eu vejo hoje o Instagram como um trabalho para mim. Primeiro foi terapêutico, hoje é uma terapia barra trabalho, e vamos que vamos, né, que eu já estou me profissionalizando, e é assim. Mas, sempre para mim, chega esses três perfis de mães aí, tá? É bem comum. Que eu falo assim que essas mães, poderia até colocar mais, mas esses são os principais. Não sei por que que tá arriscada a minha tela. Eu acho que fui eu que risquei, né? Mas tá bom, deixa quieto. É, Aqui não está arriscado, não. só para mim tá aparecendo. Ah, então tá bom, beleza. Então, gente, tem esses três tipos de mães aqui. Todas elas têm o mesmo objetivo, mas cada uma escolheu um caminho diferente. A mãe, que eu falo que é a mãe em busca da fada madrinha, né? É aquela mamãe que ela tá bem perdida. Todas essas três estão perdidas, tá? Todas. Todas nós somos perdidas em algum momento. De vez em quando eu também fico. Mães em busca da fada madrinha. Quem seriam essas mães? São aquelas que chegam até a mim, eu sempre faço aquele acolhimento, a gente conversa, né? Quem chegou por mim lá no Instagram sabe que me chamou no direct, a gente conversa, manda o áudio, fala, tem mais alguma dúvida? Manda um e-mail. Muitas vezes algumas vêm dos grupos também, né? Que a gente participa e a gente acaba conversando e vai criando amizade. Mas esse perfil da mãe que em busca da fada madrinha, ela sempre está em busca de uma fórmula pronta, de uma receita de bolo, sabe, daquele pozinho mágico que vai fazer as coisas darem certo? E tudo bem, porque a gente tem isso também. Quando a gente chega no mundo do autismo, a gente chega com essa vontade de querer que alguém trace um caminho ou passe uma receitinha para a gente consiga e o filho da gente evolua. Esse é o nosso intuito, é que os nossos filhos melhorem. Mas não é tudo tão fácil assim, e não existe, né, a pílula mágica que faz tudo acontecer. É o tratamento, é o manejo da família, né? Então não é bem por aí. Mas a gente sempre tenta levar essa mãe para a última coluna ali, que é a mãe mão na massa. Essa coluna do meio, essa quadrinho do meio, ai, mãe que está jogando a toalha. Essa mãe, gente, é um perfil mais dolorido, por quê? É a mãe que está realmente assim devastada. Ela está perdida também, como sempre todas nós estamos, mas ela está assim, porque ela já passou por tanta coisa, está tão difícil a caminhada dela, que ela já está a ponto de jogar a toalha. Ela já fala: não, eu estou cansada, não vai sair do lugar. Ela está no momento que eu falo que essa mãe aqui, que nada que do que você oferecer, tá? Porque sempre eu falo, ó, vamos ler tal livro, vamos fazer tal coisa, vem pro grupo, faz isso, faz aquilo, tem essa playlist assim, tudo, né? É o que eu posso fazer. Se eu pudesse pegar na mão e entrar aí dentro da casa de vocês, ia ser ótimo, né? Mas essa mãe, não adianta eu passar vídeo para ela, conversar com ela. Essa mãe precisa primeiro cuidar dela mesma, das emoções dela, tá? Então, esse é o perfil de mãe assim que primeiro ela tem que se cuidar. Quando ela tá bem, aí eu falo, agora vamos aqui, vamos conversar e vamos ver o que a gente vai fazer. Então, é bem comum esse perfil de mãe também, né? As mães que realmente já estão assim, bem, a situação, o filho já estagnou ou teve regressões ali, é, não está saindo do lugar, ou está difícil demais. Geralmente são mães que não têm uma rede de apoio, estão cansadas. Mas a gente sempre acolhe também. Terapia de mãe sempre faz isso também. Acho que todas que participam de grupos, a gente tenta acolher, né? Essas mães.
E a mãe mão na massa. Essa daqui que eu falo que é a do meu time. Eu tento colocar todas nesse aqui, ó. Nesse terceiro quadrinho aqui. Por quê, gente? Você colocar a mão na massa, igual eu falo, estimular sem pirar, que eu falo, é possível, né? Mas a gente precisa de um pouquinho de organização e foco. Da mesma forma que a gente quer que os nossos filhos também tenham foco nas atividades, a gente também sempre quer que os nossos filhos evoluam, a gente também tem que fazer esse exercício. Também temos que fazer, modificar isso na gente. Eu sei que é difícil, mas graças a Deus a gente tem internet, né? Quando a internet está aqui, a gente fica feliz que a gente aprende. Gente, se não fosse a internet, eu não sei também como era, como estaria o Rafa hoje. Porque a internet me ajudou muito, 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 né? Me ajudou muito. É não tapar o sol com a peneira, tá? Então, o que que é esse não tapar o sol com a peneira? A gente precisa ter clareza para a gente seguir adiante. Se a gente quer ajudar o nosso filho, a gente precisa ter clareza. E o que seria essa clareza, né? Então, a clareza é fundamental. E conhecer os marcos do desenvolvimento também. Então, as mamães que estão aí, que já me conhecem de mais tempo, já sabem que eu sempre falo, ó, gente, vamos atrás de saber como que está a criança, vamos lá olhar os marcos, os checklists, o Denver, o Portage, que esses tempos eu coloquei lá no canal, das 580 habilidades, e o Guia das Mamães. Hoje eu vou pegar o Guia das Mamães e vou abrir aqui para vocês. Achei. Tá aqui. Esse aqui é o mais fácil, tá? Se vocês conseguirem rastrear as habilidades dos seus filhos com esse aqui, é beleza, ó. Mamão com açúcar. Porque depois vocês conseguem ir para os mais difíceis, tá? Então, para a mamãe que está com mais dificuldade, esse aqui é ideal. Esse aqui eu fiz em 2019, ó, o Té em Família era separado o nome ainda. O que que eu quero que vocês façam aqui? A gente analisa qualquer tipo de checklist ou como fala, escala, né, de desenvolvimento, a partir sempre da idade menor. Ou, cara, nesse caso, 1 ano, tá? Ai, Dani, mas o meu filho, ele tem 7 anos, mas aqui vai até 5. E meu filho tem 7 anos, não tem problema. Igual todas nós, sendo de 10 anos aqui, de 10 em diante, de 10 anos você já pode avaliar a criança, 12 anos, a idade que você quiser. Porque os nossos filhos têm atraso, né? Então a gente vai se basear nas áreas, na idade não cronológica, tá? Nas habilidades. Então a gente volta e vai lá de 1 ano, tá? Eu não vou repassar tudo aqui com vocês, porque isso daqui está no meu feed e tem também no Drive do Terapia de Mães. As mamães que participam dos meus grupos têm acesso a esse daqui também, tá? Mas eu deixei hoje para facilitar para quem vai ver, vai assistir depois ou que não participa dos grupos, vai estar no meu feed. Lá no feed, não, perdão, no link da bio. Aí lá, Guia das Mamães para baixar, vocês podem baixar. Gente, aqui eu vou só repassar rapidinho aqui com vocês as áreas do desenvolvimento, porque é isso que vocês têm que ter bastante clareza. A parte social, emocional ou socialização, aí aqui tem, né, aqui a gente tem cada item ali você vai ler, vai ver se o seu filho faz ou não faz. A linguagem e a comunicação. Aí a gente tem o cognitivo, que ele tem a aprendizagem, resolução de problemas, e o desenvolvimento motor. Isso aqui é super resumido, mas aqui você tira o básico que você precisa. Por isso que eu falei, ele é bem mais compacto, vamos dizer assim, do que o 580 habilidades, mas você consegue tirar muita coisa. Isso aqui que tem aqui do lado, gente, ó, alerta, comunica o pediatra. É um sonho, né, meu, que todo mundo, meu e de todas as mães, né, que todas as carteirinhas de vacinação tivessem essas informações aqui. E aí do lado ali tem comunique, porque ali são a parte mais complicada. E aí, se a criança não tem aquilo ali, a mãe tem que comunicar o pediatra avalia e manda para o neuro. Então, é bem interessante. Então, não importa, tá, gente? Se a criança tem 10 anos, vocês vêm vindo ali, ó, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e tudo mais. O que que você vai fazer com isso daqui? Depois eu vou explicar lá na frente para vocês, mas basicamente eu quero que vocês imprimam isso daqui, né? É bom a gente ter na mão, porque a gente tem que olhar de novo, né? Dar uma consultada. Então, imprime, pega aquelas canetas de fluorescente, né? E aí passa ali onde a criança não faz, o que ela ainda não faz, tá? Não Isso é muito importante, porque aí você vai vendo o que são os pontos ali. Ah, em 1 ano
tem uma habilidade, eu tô sem óculos, gente, então eu não vou conseguir ler para vocês. Mas a criança, às vezes, tem coisas de... O Rafa mesmo, quando eu comecei a usar isso aqui, quando eu comecei a rastrear, eu levei cada susto. Nossa, quando eu peguei o checklist do Denver, então, quase desmaiei. Eu falei, tem coisa de criança de 2 anos que ele não faz, e ele tem 7? Como assim? Mas, né, a gente tem que não tampar o sol com a peneira. Então, esse é o ponto. Vou esse exemplo para vocês. Feedbacks da escola e terapias, isso a gente precisa ter, essa comunicação. Eu sei que é muito difícil, dependendo do lugar onde a criança faz, né? Esse feedback, ele demora mais para vir. O feedback que eu falo não é devolutivo de depois de um tempo ali, não é tipo assim, o resumo do trabalho, aquele relatório final de temporada, final de cada 6 meses, aquele encontro que o terapeuta te devolve, né? Ou no final do ano, né? Instituições, às vezes, a criança fica o ano inteiro e no final do ano é entregue para ela devolutivo, que a criança evoluiu, mas é fato que todas as terapias precisam ter essa conversa com os pais, não aquela primeira e depois outras. Mas esse feedback que eu falo, gente, é aquela conversinha de porta de consultório, tá? É aquela que você fala, como que foi hoje? Ah, beleza, hoje lá em casa ele estava assim, assim. Aí a criança entra, depois sai. E ela, ó, mãe, hoje é isso, isso, isso. Ah, então tá bom, pode deixar que eu vou ver isso daí. É mais ou menos isso. A mesma coisa, escola, sempre. As crianças não verbais, principalmente, gente, precisa de comunicação. No meu feed eu sempre deixo lá as agendas adaptadas. Terapia de Mães também tem um vídeo que a gente explica. Aliás, tem uma playlist só sobre inclusão escolar. São 3 vídeos, um da Maria Júlia, um meu e um da Larissa. Todos eles, gente, tem link para vocês baixarem essa agenda, tá? É muito importante também. Eu não vou entrar nesse assunto aqui. Quem quiser depois ver, corre lá no canal de Terapia de Mães e vê também. Uma pessoa da família pode ter conhecimento básico sobre, tem que ter conhecimento básico sobre o autismo. Não precisa ser todas, tá? A família inteira. Aqui em casa também, assim. Por mais que eu tô nesse meio de estudar e tudo, nem tudo meu marido tá por dentro de metodologia, de livro, de não sei, ele não sabe. Mas se eu falar assim, ó, tem que fazer isso aqui, vamos lá, vai brincar, minha filha também, né? E eu é que fico ali na frente, né? Então, uma pessoa já sabendo principalmente sobre autismo, e aí eu volto e falo para vocês o que eu falei lá no começo, para quem não estava no comecinho, procurar exatamente lugares igual terapia de mães, os canais, e quando tiver uma palestra, uma oportunidade de você estar aprendendo, não perca, tá? Não perca. Vamos lá. Primeiro, mais importante. O que é mais importante antes da gente pensar lá naquela quadro de atividades que eu vou ensinar vocês a fazerem, as coisas que vocês querem trabalhar dentro de casa? São as habilidades básicas, né? Não digo nem só habilidades, mas questões que você vai ajustar ali no dia a dia do seu filho que vão fazer toda a diferença. O que seria, né? A primeira que eu coloco ali é ajustar e modificar a rotina e o ambiente, se necessário. Quando a gente tem uma criança autista em casa, a gente tem que dar aquele olhar 360. A gente tem que ver como que essa criança lida com o ambiente, né? Então a gente tem que, se o quarto é muito, os brinquedos estão muito soltos ou tudo muito jogado, tudo numa caixa só, né? A gente tem que categorizar. Isso é muito bom para o autista. Guardar um pouco de brinquedo, não espalhar aquele monte de brinquedo, porque a criança não vai brincar com nada. Deixar as coisas mais, né? Preparar o ambiente ali, deixar umas coisinhas prontas para quando a criança acorda já tem um brinquedo ali para ela brincar. Essa parte estou falando do brinquedo, mas isso é com tudo, né? A gente tem que cuidar também da questão de como que é essa rotina da criança. A criança que ainda não desfraudou, vamos começar a pensar no desfraude, no escovar os dentes, nas coisinhas simples. Antes de pensar lá, ai, Dani, ele tem que escrever, Dani, ele está precisando fazer circuito, ele precisa saber brincar. Beleza, a gente coloca, consegue colocar tudo isso. Mas, primeiro, é o mais importante. E essa rotina da casa, da criança autista, quando eu falo rotina da criança e do ambiente, são esses detalhes, tá? Deixar tudo mais fácil para a criança em certos pontos, outros você vai dificultar para a criança te acessar. Então, você tem que ter esse equilíbrio, né? Outra coisa, a casa, eu gosto muito de falar disso. A casa de uma criança autista, ela tem que ter muita coisa, algum lugar da casa, não todos os lugares, tá, gente? Mas paredes com alguma coisa.
Eu sempre falo, a parede interativa. Algum canto ali da sua casa que você vai organizar ali as rotinas visuais, um calendário. Para as crianças que estão bem no início do diagnóstico, foto. Foto sua, do seu marido, da vovó, do vovô, dos terapeutas, dos lugares onde ela vai. Só para você ir lá com ela, vovó, mamãe, papai, titio, para ela ficar vendo aquelas fotos ali e você vai falando. Você pode até, se quiser, escrever vovô, papai, mamãe, se for o caso, para ela até associar ali a letra e tal. Ou colocar os hiperfocos dela junto nesse cantinho. Ou, se ela está na fase de alfabetização, colocar o abecedário lá com as boquinhas, põe lá. Sabe, sempre tem um cantinho que a criança que vai ser dela, né? Eu fazia isso quando o Rafa era menor, eu fiz isso com os emojis. Ele não me acessava muito, não queria falar. Então a gente pegou, a gente sabia que ele gostava de emoji, então a gente fez assim um emoji do tamanho de uma folha de sulfite, assim, enorme, né? E deixou na sala. E ali ele ficava naquele emoji, batia as mãozinhas, né? E ali a gente começou a brincar de onomatopeia, porque era o interesse dele. Aí vocês veem aí qual é o interesse da criança de vocês. Aí que eu falo, depende da fase que seu filho está. Na fase que o Rafa estava lá atrás, que eu fiz dos emojis, ele estava totalmente assim, aversivo a muita coisa. Ele só se focava se tinha alguma coisa muito interessante. Porque ele nessa época não falava, não brincava, então isso foi. Depois eu fui mudando, tá? Depois eu fui colocando outras coisas nesse cantinho mudou, era na sala, era perto do computador, era na cozinha, depois passou para o quarto dele, depois voltou. Sempre eu tô mudando. Volte e meia eu paro de usar o quadro de rotina. Volte e meia eu volto também. Às vezes eu mando rotina para a escola, às vezes eu falo, não precisa, agora precisa de novo. Então a gente tem que ser flexível. Mas a criança ter essa previsibilidade, um lugar onde ela vê essas coisas é importante, tá? Então isso é bem legal. A gente tem que dar atenção à rotina noturna também. Porque, às vezes, muitas das crises, das coisas que a gente tenta resolver com os nossos filhos, é por parte dessa questão da criança não dormir bem, né? Então, eu sempre falo da higiene do sono, eu nem coloquei higiene do sono aqui, mas eu não sei qual que é o horário que as crianças de vocês dormem, enfim, mas eu acho interessante a gente, quando dá umas 6, 7 horas, já começar meio que desligar. Eu sei que é difícil, né? Cada pessoa, cada casa tem a sua rotina, seu ritmo, mas se a gente quer qualidade de vida e que os nossos filhos fiquem muito bem no outro dia, a gente vai construindo isso. Então é muito bom tentar dar uma diminuída nas telas, já, sabe, meio que colocar uma atividade, vai lá na cama, leva os brinquedos na cama. Importante, janta, né? A criança janta, brinca mais um pouquinho. Banho eu falo que é muito legal você dar o banho bem perto de dormir, porque a criança já se vai se desligando ali no banho, né? E depois, gente, sempre colocar isso, eu sempre vou falar e falo e nunca vou cansar, que é ter uma rotina diária de leitura, tá? Um dia eu vou fazer uma reunião com vocês, um vídeo, enfim, só dando dicas para vocês falarem, explicar como que vocês podem, né, fazer esse horário da leitura com a criança, porque tem algumas coisas que são bem legais, mas não dá tempo para eu entrar em tudo aqui. Mas todo dia, pega, e escolhe um livro, pode ser um livro, não se preocupe em contar a história, é abrir o livro, né? Claro que é importante você, a criança ver que tem, depois você vai no dedinho, vai vendo que ela vai entender que é da esquerda para a direita, acompanhando. Lembra que eu sempre falei, depende da idade da criança. Se for época de alfabetização, você faz isso. Se for menor, não se preocupa com isso. Tem que entrar com essa atividade, é uma atividade, eu considero, para ser uma coisa lúdica, gostosa o momento de vocês, porque isso daí também traz memórias afetivas. E a afetividade, ela está totalmente ligada com o aprendizado. Os neurônios gostam disso porque eles ficam mais fortes. As sinapses são feitas quando tem conexão, a afetividade, né? Então é importante. Então, a noite é a chave de muitas coisas que vocês podem resolver lá na frente. Se a criança tem uma qualidade de sono, uma noite, ali, olha, nessa rotina noturna, você pode ensinar ele a orar, a rezar, também é interessante falar sobre o que aconteceu no dia. É um tempinho de vocês ali. E pode revezar, às vezes vem o papai, às vezes vem a mamãe, irmão, ou vem todo mundo, tá? É importante. Usar as rotinas visuais, calendário e relógio de parede. Eu vou passar meio assim por cima, porque eu falei um pouquinho, né, das rotinas visuais. Mas eu gosto, gente, de fazer rotina visual
com foto, tá? Eu sei que tem um monte de... Eu mesma, eu compartilho muito já com vocês aquelas rotinas prontas, né? Mas eu gosto, eu acho muito interessante quando a gente usa foto da criança. Celular, todo mundo tem. Então, vamos tirar foto, foto dos ambientes onde a criança fica. Ela tá almoçando, você vai lá, tira foto. Ela tá tomando banho, você vai lá e tira foto. Não precisa tirar foto do pipi, mas tira sim a foto da criança lá dentro do box. Tira foto dela escovando os dentes. Tira foto dela chegando na escola, ou foto do portão da escola. Pede para as professoras mandarem para você a fotos deles também, tá? Interessante para as crianças que estão na escola. Então, essa rotina visual, não precisa fazer, montar toda ela assim, do dia todo. Você pode montar a rotina da manhã, né? Se a criança vai na escola de manhã, por exemplo. Você monta uma AVD, uma que seja, escovar os dentes. Dependendo sempre depende, você tem que pensar isso assim, depende da idade. Se for uma criança bem pequenininha, você vai começar agora a usar a rotina, ou que seja maior, mas que você quer começar a usar agora, primeira coisa mais importante de tudo que eu já estava esquecendo, aí você pode até usar essas outras figuras, tá? A criança tem que entender aquilo que está ali nas figuras, tá? Não adianta você colocar lá e você não repassou isso com ela. Olha, xixi no banheiro, cocô, tá comendo na mesa, na cozinha, olha assim, aqui é a sua comida, aqui você vai tomar banho, né? Pode usar a foto ou não, mas antes você tem que mediar, né? Que eu falo da mediação cognitiva, você tem que mediar essas atividades, essas cartinhas, essas fotos. Porque não é simplesmente colocar lá. Por mais que a foto é boa, porque a criança se reconhece ali, por isso que eu acho legal, porque aquelas crianças do desenho não é ele, é outra criança. Então, ajuda muito. Pista visual geralmente é de desenho. Mas quando você quer fazer a rotina de AVDs, por exemplo, pega a foto da criança e tal. Mas medir essas imagens antes. Explica o que é que está acontecendo, e aí ele coloca lá. Ou você mesmo pode montar, tá? Monta de noite e leva a criança até aquele cantinho que eu falei, que é o cantinho onde vai ficar o calendário, é o cantinho onde vai ficar uma história social. Então, é essa parede que eu falo que é parede interativa. Ou que você pode pendurar ali alguma coisa que ela está fazendo, né? Que eu colocava, lembra? Não sei quem lembra daí, eu colocava as tampas para o Rafael rosquear, algumas coisas para ele riscar. É nesse cantinho, cantinho dele lá. Bem interessante. O relógio, o calendário depende da criança, tá? Eu tenho vídeos no canal sobre calendário, que eu falo que a gente pode começar a usar, e depois a gente sai com a rotina visual, fica só com o calendário e com a foto de que vai ter no dia. Hoje eu estou assim, é o calendário e uma foto da terapeuta. E hoje não precisa nem, tem dias que não precisa que eu falo, hoje tem musicoterapia. E só. Isso aí é gradativo, tá, gente? Começa com aquele quadro, cheinho de coisa, depois você vai eliminando tudo isso. E se for necessário, você volta nele de novo, lá no começo. Mas meu filho tá todo desorganizado nessas férias. Vamos voltar com o quadro de rotina. Coloca, não joga fora. Volta com ele que dá certo. E o relógio de parede, eu acho interessante para a gente controlar essa questão de. E eu tô sem relógio de parede. Aqui tá falando, mas não tem. É falar, olha lá, falta 5 minutos para você tomar banho, né? Ou olha lá, já aproveita, trabalha os números. É importante ter o relógio de parede para a criança ter uma noção, tá? Ou pode. É que a gente tem que evitar de ficar toda hora com o celular mostrando coisa tecnológica. A gente tem que voltar um pouco para o analógico para a criança autista, que é melhor. Então, o relógio de parede eu acho bem mais interessante. E verificar questões de saúde e organização sensorial. Isso aqui é importante porque, por mais que a gente queira fazer 1000 coisas com o nosso filho, a gente está super animado, a gente separou atividade, tudo, mas às vezes a criança ela não tá legal, ela não tá, às vezes ela tá com alergia. Eu sempre converso com as mamães no grupo, às vezes as crianças não estão bem e tem alguma questão ali, às vezes é uma dor que ela não sabe comunicar, né? Uma dor de ouvido, alguma coisa, como ela não sabe falar das dores ainda. Então a gente tem que ver, sempre verificar questões de saúde periodicamente, ver se está tudo certo. A organização sensorial é outro ponto assim que, né, gente, a gente sabe que todos os nossos filhos, eles têm um nível pequeno ou grande de transtorno no processamento sensorial. Basta a gente entrar no grupo, começar a conversar com as mães, cada uma vai trazer uma história. Meu filho gosta de cheirar tudo, meu filho coloca tudo na boca, meu filho tem muita estereotipia assim, assim, assado. Rafa, aqui tem muita estereotipia, tá, gente?
a estereotipia do Rafa é vocal. Ele faz "ih", quando ele tá muito animado, ele faz "ih", faz aquele "ih" longo, assim. Eu vou começar a filmar para mostrar para vocês. A gente tá tentando direcionar, mas a gente vê que isso vai e volta, mas tá permanecendo um pouco esse daí. Então a gente fica assim meio, né, cuidando. Mas nada que eu possa falar assim, nossa, tô muito preocupada com isso. Não, não tô muito preocupada com isso, não. Que mais? E trabalhar as habilidades básicas. Aqui, gente, eu não vou falar muito das habilidades básicas, porque eu quero que vocês vão no canal assistir daqui uns dias, essa semana, tá? Final de semana eu vou colocar lá no canal das meninas o curso da Carline, que ela deu sábado passado. Então, não vou entrar, mas vocês sabem quais que são. Sentar, esperar, segmento de comandos, mas ali na frente eu vou mostrar para vocês lá no mapa mental, tá? Então, isso aqui é o mais importante. Então, não adianta, se você não tem mais ou menos essa organização aqui, gente, é besteira. Vocês quererem que a criança vai lá e senta, ela não vai sentar, sabe? Aí, claro, que quando você está trabalhando as habilidades básicas, você já vai estar fazendo já as atividades, tá? Não precisa ter as habilidades básicas, mas todas. Mas aqui é o ponto de você começar. Vamos aqui. E se a casa está estruturada, a criança minimamente organizada, que eu falo sensorialmente. Eu falei do sensorial, mas parei e não disse uma coisa importante. A gente precisa de um TO, precisamos de um TO, mas a gente precisa também entender o perfil sensorial do nosso filho, tá? Então, no dia que eu levar esse vídeo lá para o canal, e algumas mamães que estão aqui, eu acho que já tem. Aquele meu guia, aquele meu e-book que eu trouxe ali umas informações para vocês entenderem o perfil sensorial do seu filho e aí tentar fazer uma acomodação sensorial, tá? No canal do Terapia de Mães também tem um vídeo da Carline falando sobre isso. Já estou dando duas dicas aí maravilhosas para vocês. Mas quando eu colocar esse vídeo lá no canal, eu vou deixar esse na descrição, eu vou deixar esse arquivo que eu tô falando para vocês, para quem não tem, tá? Então, não esqueçam, aquele negócio do perfil sensorial que estava no slide anterior é super importante. Tá, então a criança está minimamente organizada, é hora de traçar um plano. Observar e registrar. Eu sempre falo para as mamães do meu grupo: mamães, quando está acontecendo alguma coisa diferente, anotem, anotem tudo. Começa a anotar. Tem que anotar, gente. Tem que ter um caderno ali, pequeno, grande, sei lá, um caderno, para você começar a criar o hábito de observar o seu filho. Isso aí eu falo sempre: observe seu filho, observe seu filho, observe seu filho. Porque a gente cria esse hábito e aí a gente começa a estar estranho. Tá brincando esquisito, ó. Isso aí não é, não. Esse ele não brincava assim. Ele não fazia isso. Aí, sabe esse que ele não fazia? Você vai pegar o caderno e vai anotar, tá? Só coloca a data. A data fala: olha, o Rafa fez isso, hoje ele jogou os brinquedos tudo no teto. Não queira saber na hora o que foi, só anota e depois, mais tarde, você começa a pensar. Mas a gente tem que anotar na hora, porque a nossa cabeça não ajuda, né? A cabeça sempre está pensando mil coisas. Então, anota, para depois você pensar: mas por que será que ele fez isso? Aí você vai lembrar, vai ver. Porque essas informações são valiosas para conversar com neuroprofessores e terapeutas. E também, gente, às vezes aconteceu alguma coisa estranha com o teu filho, e se você tem anotado, depois a professora fala, sei lá, outro dia lá para você: ai, a tal dia aconteceu isso e isso aqui, não deu pra gente se falar. Aí você: então é por isso que ele chegou chorando. Então é por isso que ele estava esquisito. Então aconteceu isso. Então, anotem. Até porque ali é muito rico isso, né, da gente ter, porque a gente consegue fazer a famosa análise do comportamento, né? Que o ABA traz para a gente, que é a famosa análise do comportamento, não, investigar os antecedentes para ver o que está acontecendo, mudar algum comportamento da criança justamente com essas anotações. E a gente só faz isso com hábito, né? Então, é um hábito saudável, positivo, que eu encorajo vocês a ter esse caderno, um bloco de notas, sei lá, alguma coisa ali que vocês vão registrando. Porque vocês vão saber: aconteceu tal coisa, aí ele fez isso, entendi, então. E aí a gente vai ficando craque, gente, a gente fica craque. Fica muito mais fácil para a gente manejar o comportamento do nosso filho quando a gente aprende a observar, pega esse hábito, tá? Aí agora a gente vai lá para o mapa mental. Então eu tô colocando aí, caderninho hashtag. Por quê? Gente, além do caderninho que eu falo, né, para vocês anotarem aí, sempre é bom anotar. Se vocês não puderem anotar agora, depois vocês vão lá
no vídeo depois que sair, e peguem um caderno e anotem isso, porque quando a gente anota, a gente não esquece, tá? Quem aprende não depende. Então, agora a gente vai para o mapa mental.